Bom, Padre Mário, a gente está falando da Semana Santa, a gente falou da procissão do encontro, mas a Quinta-feira Santa também ela é muito especial, né? Porque tem aí a instituição da Eucaristia, né? Tem a missa que a gente não assiste aqui na paróquia, porque lá na diocese, lá na Mitra, na catedral com o bispo, né? Que é a missa dos Santos Óleos. Primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho que missa é essa dos Santos Óleos, que a gente não assiste aqui, por que tem que ser lá, e a gente falar um pouquinho desse dia especial que é a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa, para nós sacerdotes, é um dia assim, muito especial, é o dia da instituição do sacerdócio. E por isso todos os sacerdotes com o bispo, ou seja, o presbitério, se reúne para renovar os compromissos sacerdotais. Nós basicamente fazemos aquilo que no dia da ordenação aconteceu, as promessas de amor e fidelidade a Deus, as promessas de viver o sacerdócio, e ali diante do bispo, nas mãos do bispo, nós depositamos o nosso desejo de fidelidade. A cada ano nós renovamos esse propósito. E nessa missa também são abençoados os óleos que serão usados nas nossas liturgias, né? O óleo dos catecúmenos, que é o óleo usado no batismo, o óleo que simboliza a proteção de Deus na vida de cada um de nós. Nós somos ungidos para o combate, ungidos para podermos viver uma vida de vencedores em Deus. E no batismo se usa o óleo dos catecúmenos, próprio para cada batizado. Também se benze o óleo do crisma. O crisma adquire até um nome próprio, né? O crisma ele é dado a cada um de nós no dia do batismo, no dia da crisma ou da confirmação e no dia do sacerdócio, da instituição do sacerdote. Somos ungidos com o óleo do crisma. Esse óleo tem uma característica especial, ele é perfumado, ou seja, significa que nós devemos recender, fazer sentir o perfume de Cristo aonde nós estivermos, que as pessoas possam notar que Cristo está em nós. E por isso é o óleo da consagração. No momento de nossa consagração a Deus, no batismo, na crisma e no sacerdócio, é-nos apresentado esse óleo. E por fim, o óleo dos enfermos, é o óleo com o qual se unge aos doentes com o sacramento da unção dos enfermos ou unção dos doentes. E nesse dia, nós revivemos esse grande momento, né? Ali está essa dimensão sacerdotal, a unidade da igreja. A igreja local, a igreja diocesana se reúne com seu pastor para renovar as promessas de amor e fidelidade a Deus. São 3 óleos diferentes, então? São 3 óleos, são espécies diferentes? Isso. O óleo dos catecúmenos, né? O óleo do crisma e o óleo dos enfermos. São 3 e usados em momentos diferentes também nas liturgias paroquiais. Eu pensei que fosse um só que fosse usado assim em momentos diferentes, não. São 3 óleos diferentes, né? E nesse dia, à noite, nós temos nas nossas paróquias a missa que comumente se chama Missa do Lava-Pés, né? Porque há quase que uma encenação desse momento, o lava-pés. Parece algo assim estranho, né? Que exatamente o lava-pés seja a cena mais importante. Mas, na verdade, antigamente, essa cerimônia era chamada a Missa da Doação do Mandamento Novo, né? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa é a proposta dessa missa. Ali Jesus está entregando o seu testamento de amor. Amem como eu amei, façam o que eu fiz. E para que vocês entendam que o que eu fiz é algo definitivo, eu vou me ajoelhar aos pés de vocês e vou lavar os pés de vocês. Assim começa a instituição da Eucaristia, ou seja, se aproximar da comunhão com Deus é, antes de tudo, reconhecer que no outro Deus está presente. Mesmo que ele seja sujo, mesmo que ele seja impuro, mesmo que ele seja pecador, mesmo que ele seja doente, mesmo que ele seja alguém que para mim humanamente não teria significado. Jesus, como Deus, se inclina aos pés da criatura. E é esse o grande absurdo da fé. O Criador ajoelhou-se aos pés da criatura para dizer que aquele homem é santo, que ali está alguém que o próprio Deus reconhece e por isso lava os pés. Ao fazer esse gesto, Jesus abriu um precedente, diríamos assim, que terrificou os apóstolos. Como é que ele se inclinaria aos seus pés para lavar? Esse era um gesto de servidão.
E Jesus vai lembrar, mas é exatamente isso. Se você quer me seguir, você tem que ser servo, você tem que ser diácono, o servidor. Eu sou o servidor do Pai e por isso venho, em nome do Pai, lavar os pés de cada um de vocês, restaurar a vida, restaurar o coração. Lavar os pés significa lavar a parte mais impura, mais indigna do homem. Eu vim para restaurar esse homem considerado indigno. Eu vim para que você viva uma vida nova. E Pedro tem aquela recusa: os meus pés não lavarás. Parece um gesto de piedade, né? Mas era um gesto de horror diante daquilo que estava acontecendo. Eu não posso entender, eu não consigo entender o que você está fazendo. Né? E Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo. Ou seja, se você não tem uma vida purificada, se eu não consigo lavar a tua vida, se você não se deixa tocar por essa purificação, você não pode estar comigo. E aí Pedro, entendendo essa situação, vai dizer: então tem que lavar tudo, não é só os pés não, tem que lavar a vida toda, né? Lava-me por inteiro, né? E é essa a dimensão que nós queremos ter nesta celebração. Senhor, lava-me por inteiro. Eu preciso ser purificado, não é só os pés não. Lava-me por inteiro. Mas Jesus vai dizer: se eu, que sou mestre e Senhor, vossos pés lavei, agora é a hora de vocês. Lavai os pés uns dos outros. Né? Ou seja, o mandamento novo foi dado e acolhido ali. Né? Esse é o meu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, lavai os pés uns dos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, reconhecei que em cada ser humano está a presença de Deus. E o próprio Deus se inclinou aos pés da criatura, não se importando se fosse ela leprosa, aleijada, mulher, doente, ladrão, não se importava. Deus reconhecia a santidade, a dignidade daquele que Ele criou. Por isso nós devemos repetir esse gesto, não apenas na Quinta-feira Santa, mas a cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia. Aproximar-se da Eucaristia é receber aquele no qual eu devo ser transformado. Comungar é querer ser transformado em Cristo. A cada comunhão que eu recebo, eu renovo o meu propósito de querer ser mais parecido com Cristo. O agir de Cristo, o amar de Cristo, ou seja, o ser de Cristo tem que revestir a minha vida. Até que um dia eu possa dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, é também instituída a Eucaristia na quinta-feira, né? Na Quinta-feira Santa, né? Na Quinta-feira Santa. Nós cristãos somos, diríamos assim, o povo que vive duas dimensões litúrgicas. Uma, a palavra, né? A palavra. A palavra para nós é a fonte de vida, é o alimento de cada dia. E a Eucaristia é o sacramento, é o sinal sensível do amor que Deus tem por nós. É o sinal sensível para que o meu dia, para que a minha vida seja alimentada. Então eu me alimento sob duas dimensões: a palavra e a Eucaristia, que são inseparáveis. Nós não podemos separar palavra e Eucaristia. Ou seja, quem comunga da palavra tem que comungar da Eucaristia. A Eucaristia não é um simbolismo, é uma realidade. É aquele Deus que disse, pelo poder da sua palavra: faça-se a terra, façamos o homem. Esse mesmo Deus que tem o poder dessa palavra diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Nós obedecemos o mandamento do Senhor a cada missa, fazendo a memória daquilo que Ele realizou naquele dia. Cada celebração da missa é a celebração daquele momento. Nós não celebramos missais, nós celebramos a missa. Só existe uma e eterna missa, celebração, um único e eterno sacrifício de Jesus. Por isso nós adentramos naquele mistério e prolongamos no tempo e no espaço como que um eco daquele momento único o que Jesus realizou. Ou seja, eu entro naquele momento, eu quero adentrar no mistério do amor de Deus, mesmo sem entender. Como Jesus disse para os discípulos: esta é a verdade, né? Eu sou o pão da vida, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele.
Se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Mas nós renovamos o nosso desejo como Pedro: Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós cremos e nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. É essa a proposta da Eucaristia: aguçar os ouvidos e preparar o coração, ouvir o que o Senhor diz e colocar o coração disponível para servi-lo no dia a dia, alimentando-me sob essas duas condições: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Na igreja nós temos essas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E ao redor dessa mesa, destas mesas, os filhos de Deus se nutrem. Então, na verdade, o que acontece na Quinta-feira Santa, ela se repete todos os dias. Todos os dias. Não é isso? Isso. Menos na sexta-feira. Menos na sexta-feira. Santa. Sexta-feira Santa. Por quê? A igreja silencia, né? Veja bem, isso é um gesto, porque a presença do Senhor, nós não podemos retirá-la, né? Um gesto, como que para lembrar a cada um de nós, um gesto que cause dor ao nosso coração. O Senhor está ausente, a morte o feriu, e por isso a igreja silencia, né? Ou seja, na sexta e no sábado, basicamente, não há missa. A missa que temos já é do domingo, né? É o momento do silêncio. É aquele Adão que desceu aos infernos para de lá retirar aqueles que jaziam. E por isso, com a morte de Jesus, a igreja silencia o seu coração na dor, no sentimento de quem perdeu o seu Senhor. E por isso, ali está recolhida, né? Recolhida em contemplação. Nós contemplamos o amor, nós contemplamos no silêncio esse amor. A liturgia da Sexta-feira Santa, ela é uma liturgia preparada da seguinte maneira: nós fazemos as leituras do profeta Isaías e dos Salmos e depois a leitura do Evangelho da Paixão, São João, onde é narrada a paixão de Jesus, a sua morte, né? E depois nós somos convidados a perceber que existe uma conexão entre aquilo que nós estamos celebrando ali naquele momento com aquilo que foi prometido no livro do Gênesis. Aquela árvore da vida está no meio de nós. O fruto bendito que pendeu no paraíso está no meio de nós. E nós agora vamos agradecer a Deus por essa árvore. Não mais a árvore do livro do Gênesis, mas a árvore da vida, da verdadeira vida, a árvore na qual pendeu Jesus. Aquilo que era símbolo de maldição, pois nos diz a Escritura: maldito seja aquele que pendeu no madeiro. O que para os outros era maldição, para nós se tornou salvação, bênção. Então nós agradecemos a Deus a cruz, pela cruz. Nós adoramos o Senhor que usou daquele instrumento de morte, de destruição, de humilhação para a nossa salvação. Para os outros, loucura e escândalo. Para nós que cremos, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então todos os fiéis são chamados a um gesto de adoração a Deus, mas beijando a cruz, porque ela foi o instrumento da nossa salvação. A nossa razão jamais alcançará a profundidade desse mistério. Ali está a profusão da nossa fé que crê naquilo que Deus realizou. Ou seja, através do instrumento mais cruel que nós tínhamos para ferir e matar, Deus usou para nos salvar. Deus inverteu a situação. O instrumento de morte se tornou em instrumento de salvação. Aquilo que Satanás usara para destruir ao homem, Deus usa para salvar o homem. Na cruz há um encontro entre o céu e a terra, entre a miséria e a misericórdia, entre o coração de Deus e o coração do homem, entre a grandiosidade do infinito que esmaga o finito, mas é liberta por Cristo e elevada à altura de Deus. Por isso, esse é o dia da nossa salvação. Esse é o dia em que nós temos que silenciar, porque não há o que se falar. O que vamos dizer diante desse amor? O que vamos falar? O que vamos explicar? A única proposta nossa é adorar. Adorar o mistério, adorar Deus presente,
adorar o Senhor que ali está. E como gesto de reconhecimento, eu beijo um instrumento de dor, de sofrimento, que para mim agora é instrumento de salvação. Para nós cristãos, a cruz será para sempre sinal do amor maior, o amor que salva. Então é na sexta-feira, aí agora estou sabendo que o sábado também é esse momento de reflexão. Então só à noite, com a missa A cerimônia do sábado, ela é chamada Vigília Pascal. Mas nós vamos falar da Vigília Pascal no próximo bloco. Então, vamos dar uma paradinha para os comerciais e no próximo bloco a gente fala da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.